Dando sequência à regulagem dessa plantadeira, nós vamos regular agora a parte de adubo, que tem a mesma importância, naturalmente, que tem a parte da semente. Nós vamos precisar de medir a roda motriz, saber o perímetro dessa roda, dar um número certo de voltas e coletar esse adubo na saída da mangueira. Mas para isso, nós precisamos primeiramente colocar o adubo no depósito da plantadeira para que nós possamos começar esse trabalho. É importante que esse adubo esteja seco, porque a umidade altera a quantidade aplicada por área. Caso nós temos um adubo bastante seco, sem pedras, o que contribui para uma boa distribuição. Nós vamos medir essa roda, o Edivaldo me ajudar aqui, porque essa me parece a maneira mais fácil de se fazer. Pode calcular matematicamente, mas de qualquer forma tem que medir o diâmetro. Então se nós medimos o perímetro e posteriormente marcamos com uma trena, vamos ter o diâmetro perímetro dessa roda. 2,60 metros. Então o perímetro dessa roda são 2,60 metros. Nós vamos dar 5 voltas, o que corresponde a 13 metros. E vamos coletar esse adubo para saber se está caindo a quantidade que nós queremos. Vamos marcar com o giz para que tenhamos uma referência. Vamos dar 2, 3 voltas para começar a cair o adubo. Retiramos essa mangueira para que nós possamos coletar o adubo que vai cair enquanto está dando as voltas. Bem, sabendo a quantidade que nós precisamos, nós vamos pesar num recipiente, porque nós evitamos de vir na balança toda hora. Para esse plantio, segundo a análise do solo, nós precisamos de 300 kg por hectare, o que corresponde a 21 gramas por metro, porque o nosso espaçamento entre linhas são 70 centímetros. Então, essa roda mede 2,60, nós vamos dar 5 voltas, que corresponde a 13 metros. 13 metros vezes 21 gramas, nós temos 273 gramas após 5 voltas. Que é a quantidade que nós precisamos de acertar para verificar se realmente está caindo tudo como deve ser. Vou pedir ao Edivaldo para que dê 5 voltas para a gente aqui, por favor. A gente já deu uma volta, para o adubo começou a cair normalmente. Então ele já pode começar, eu vou coletar com esse recipiente e depois nós vamos colocar na medida que nós fizemos na balança para verificar se realmente está caindo a quantidade que nós precisamos. Por favor. Essa rotação tem que ser o mais constante possível para simular o que a máquina faria no campo. Bem, depois de 5 voltas, nós podemos checar com aquela medida que nós fizemos na balança anteriormente. Nós podemos verificar que caiu muito menos do que nós precisávamos. O que é que nós temos que fazer? Nós vamos ter que mudar a rotação desse eixo para que caia mais adubo. O que a gente vai ver logo em seguida com a caixa de engrenagem. Nessa caixa de engrenagem, nós vamos modificar a queda de adubo, aumentando ou diminuindo a velocidade do eixo. No caso, especificamente, nós precisamos de aumentar essa velocidade para que aumente a queda de adubo. E então eu vou colocar a engrenagem movida menor e a motora maior para que isso ocorra. Bem, agora nós vamos rodar a roda motora do sistema para saber exatamente quanto de adubo está caindo, para ver se nós acertamos ou ainda não a quantidade de adubo que nós precisamos. Pode perceber que isso é feito por tentativa e erro, apesar de existir uma tabela aqui, onde tem uma indicação que serve como referência para a gente iniciar o trabalho. Essa tabela fica fixada normalmente perto da caixa de engrenagem e você segue essa tabela. Então nós acreditamos que com essa regulagem nós vamos conseguir atingir a quantidade de adubo que nós precisamos. Depois de repetirmos a operação, nós vamos verificar se realmente caiu a quantidade de adubo que nós queríamos. Essa foi a medida que nós elegemos, que esse copo cheio corresponde à quantidade de adubo que nós precisamos. Bem, caiu exatamente o que nós precisávamos.
Bem, a partir de agora nós estamos prontos para ir com essa máquina no campo e verificar ou validar essa regulagem que a gente fez aqui com a máquina no pátio. Bem, agora nós estamos no campo e vamos verificar a regulagem que nós fizemos no galpão. Vamos olhar todas as regulagens de profundidade, quantidade de semente, quantidade de adubo, disco de corte, onde deve ser usado disco de corte ou facão. Isso vai fazer em função da adubação que vai ser feita ou em função do solo que se tem. Então vamos verificar aqui a nossa regulagem que foi feita lá no campo. A primeira coisa que nós vamos checar é a semente. Então o que a gente faz? Cava ao longo da linha 2, 3 metros, em 2, 3 lugares diferentes, para verificar se realmente caiu a quantidade que nós acertamos. Eu já comecei a cavar aqui, a gente percebeu que a distribuição está perfeita. Veja a semente. A outra semente. Mais uma semente aqui. E a outra semente aqui. Então a gente já percebe que em 1 metro caiu 5 sementes. Na realidade 1 metro e pouquinho. E que é a quantidade de semente que nós acertamos lá no galpão. Então a parte de semente nos parece boa, então já validamos essa parte de queda de semente, distribuição de sementes, e parece que ficou muito boa, por sinal. Depois de verificada a quantidade de semente e a quantidade de adubo, nós precisamos de ver agora a profundidade de semente, que é um item extremamente importante. Nós precisamos que as sementes tenham a mesma profundidade para que a emergência também seja ao mesmo tempo e você não tenha planta desuniformes na época da colheita, para silagem ou para grão. A profundidade de milho, da semente de milho, ela deve ficar em torno de 3 a 5 centímetros de profundidade. Se for muito mais, se a semente não tiver vigor ou tiver algum estresse, ela tem dificuldade de emergir e você vai acabar perdendo aquela planta. E a planta que tem dificuldade de emergência, ou essa emergência é posterior a outras, ela pode ser prejudicada pelo desenvolvimento das outras plantas e ela vai produzir menos. Então essa profundidade é extremamente importante. No caso de milho, entre 3 e 5 centímetros de profundidade. Nessa máquina, todas as máquinas a gente possui um sistema que vai fazer com que se faça, onde você pode fazer o controle dessa profundidade. Aqui nós vamos bambear esses 2 parafusos e essas 2 rodas que fazem o controle de profundidade. Quanto mais alta essas rodas estiverem, mais profundo vai ser a semente. Quanto mais baixo elas estiverem, mais raso vai ser essa semente. Então o agricultor vai regular isso aqui em função da profundidade que ele quer a semente. Bem, depois disso nós precisamos de verificar, o que é muito importante, a velocidade do trator. No caso de máquinas de disco, essa velocidade não pode ultrapassar 6 km por hora, porque à medida que você aumenta a velocidade, você começa a quebrar a semente, o que no final te dá um stand diferente daquele que você regulou. Então a velocidade de plantio é extremamente importante também e deve ser seguido à risca. Aqui nós vamos ver as partes que compõem a linha. Nós temos o disco da frente, que é o disco de corte, que serve para cortar a palha, para abrir caminho para que os outros elementos de corte, distribuição de adubo e semente venham. Esse disco, ele pode ser corrugado, pode ser liso. No caso, a gente está usando um disco liso para cortar a palha. Logo em seguida, a gente tem um disco defasado, que é o distribuidor de adubo, que vai logo atrás do disco de corte de palha. E mais atrás nós temos o disco de distribuição de sementes. Isso nós temos os elementos que compõem uma linha de plantio e que basicamente é o que ocorre em todas as outras máquinas, sendo máquinas grandes ou pequenas. Para encerrar essa atividade aqui, eu gostaria de mostrar mais outros elementos dessa máquina. Esse tirante que serve para nivelar a máquina. Nessa máquina especificamente você possui esse tirante, mas em outras máquinas como a máquina hidráulica esse tirante não existe. Outra coisa importante é essa mola que faz com que você dê menos ou mais pressão no disco de corte que foi mostrado anteriormente, que serve para cortar a palha. Fizemos aqui todas as atividades que nós precisamos para que nós façamos um bom plantio. Olhando tudo isso que nós fizemos com cuidado e atenção, consequentemente o produtor vai fazer um ótimo plantio e terá uma boa safra. Aqui nós temos o resultado de todo o trabalho da regulagem da máquina. Podemos perceber que as plantas ficaram equidistantes,
E com isso, consequentemente, a gente tem uma distribuição muito melhor ao longo da área e posteriormente isso vai reverter em uma produtividade maior. Por essa razão, é extremamente importante que se faça uma boa regulagem da máquina.